fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós ainda temos aí as repercussões da reunião ministerial de sexta-feira, né, que foi divulgada na sexta-feira, e entre os destaques negativos daquela reunião, além das próprias falas do presidente Jair Bolsonaro, tivemos alguns ministros ali que também foram bastante relevantes no aspecto negativo, como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o que acabou gerando repercussão internacional e inclusive uma manifestação da ativista climática Greta Thunberg, que no Twitter dela disse o seguinte: Wagner, precisamos fazer um esforço enquanto estamos neste momento calmo em termos de cobertura. Aliás, ela fez referência a uma frase, né, do Ricardo Salles, que era: precisamos fazer um esforço enquanto estamos neste momento calmo em termos de cobertura da imprensa, porque eles estão falando apenas do Covid. Né? E ela disse: imagina as coisas que foram ditas fora da câmera. Nosso futuro comum é apenas um jogo para eles. Não foi só ela, várias entidades também se manifestaram em relação às declarações ali do ministro Ricardo Salles. Como é que está hoje a imagem do Brasil, que já estava muito prejudicada antes, inclusive por conta do aumento do desmatamento, mas como fica agora, Wagner, depois também dessas falas do ministro Ricardo Salles que vieram a público? Veja, Glauco, a nossa imagem ela está cada vez pior, né? Infelizmente, quando a gente escuta, né, e assiste, porque o vídeo também foi transmitido posteriormente, mas enfim, a declaração dessa qualidade, né, um oportunismo político à luz de hoje já mais de 20 mil mortes, né? Naquele momento, enfim, um pouco menos, mas de qualquer modo, também já com muitas mortes diante de todos nós. Isso mostra a insensibilidade especial do ministro Ricardo Salles e particularmente também de todo o governo em aproveitar o momento já de transtorno, né, brasileiro, uma epidemia com consequências dramáticas já, sim, né, mais de 20 mil mortes, 24 mil, enfim, e ao mesmo tempo a disfarçatez de propor uma estratégia de demolição ainda mais radical daquilo que já está em curso. É preciso dizer o seguinte, Glauco: se ele quer acelerar ainda mais o que ele já está fazendo, desde que a gente assumiu o comando do Ministério, realmente o que a gente imagina é a total desregulamentação ambiental no Brasil. E não por acaso ele teve apoio já dos empresários do Pará, né? A Federação das Indústrias do Estado do Pará se manifestou apoiando o Passa Boiada. Também já há notícias que a bancada ruralista também já se manifestou apoiando, e felizmente também, né, nós tivemos aí, eu fiquei muito, foi muito importante também ressaltar isso, um documento, uma moção de repúdio elaborada por diversos programas de pós-graduação, inclusive o PROCAN da Ciência Ambiental, no qual eu faço parte, envolvendo também comitês de bacia, o Conselho Missionário Indígena, enfim, nós temos aí um grande conjunto de entidades de vários setores, comitês de bacia, como eu já dizia, inclusive, veementemente se manifestando, repudiando as declarações tanto do ministro Salles quanto também do ministro Weintraub. Então, a gente tem aí um jogo de força político posto hoje no Brasil, de um lado a ciência, de um lado os movimentos sociais, e de outro lado uma polarização aguda que está cada vez mais tomando o sentido de classe. E isso me preocupa bastante, porque se nós não tivermos um poder de moderação, teremos certamente um acirramento e talvez um enfrentamento ainda mais agudo no momento onde nós estamos vivendo já uma situação bastante caótica, eu diria, de crise de saúde pública. Então essa polarização ela está realmente em curso, não sou apenas eu que falo isso, há outros tantos colegas das ciências sociais que também têm afirmado isso, e infelizmente nós estamos aí cada vez mais diante desse quadro. Para agravar um pouco mais, e para mostrar também a militarização das questões ambientais do Brasil, Glauco, o governo lançou aí, né, a Verde Oliva 2, que vai gastar apenas em um mês, né, o Exército tomando conta da Amazônia, 60 milhões de reais, segundo o dado que eu vi na imprensa, que é exatamente um ano de orçamento do IBAMA para fiscalização. Então, veja, é curioso que você tem aí uma situação tornada caótica, para você valorizar um ator que aparentemente estava afastado, que é justamente o Exército, com os valores que a gente está assistindo aí. Então, a gente está percebendo claramente uma militarização do Estado, inclusive nas questões ambientais,
e, ao mesmo tempo, desse modo, né, levar o Exército a uma situação de salvador da pátria. Isso está sendo construído no Brasil, pouco a pouco, em diversas áreas, inclusive na questão ambiental. Então, esse cenário todo, ele torna muito complexa a questão ambiental no Brasil hoje, e aí, voltando para a sua pergunta inicial, quer dizer, esse conjunto todo está sendo observado hoje em tempo real, essas notícias são veiculadas quase que instantaneamente, e aí vem a manifestação da Greta e de outros líderes importantes, né, ambientais, que façam com que, ao final, esse conjunto de ações, de declarações, torne a nossa imagem cada vez mais negativa, infelizmente, no exterior. Lembrando, né, só para citar o ministro, foi ministro do Meio Ambiente, da Justiça, o Celso Laffer, e também, na verdade, foi ministro das Relações Exteriores, né? Ainda num outro programa de televisão na segunda-feira, ele dizia claramente que o Brasil já foi liderança ambiental nas questões vinculadas à biodiversidade, desde a Rio 92, foi liderança também vinculado à mudança climática, e tudo isso está indo por terra, está indo embora, lamentavelmente. Quer dizer, o Brasil, que é um país que tem um potencial ambiental extraordinário, que pode promover mudanças importantes para a transição ecológica, não está conseguindo aproveitar essa onda e está entrando no pior modelo possível, que é justamente a devastação ambiental e o desmatamento como ação. E quando você menciona essa militarização da área do meio ambiente no governo, Wagner, a gente também vê a mesma coisa acontecendo na área da saúde, né? Em especial depois da saída do ex-ministro Nelson Teich. Agora, você toca num ponto muito importante, Wagner, que é a questão, que é algo que a gente sempre fala aqui no jornal, que o Bolsonaro está ali, os seus ministros estão ali, mas eles não fazem as coisas sozinhos, né? Eles têm ali um apoio da classe política e tem um apoio muito grande de classe, também da classe empresarial, do sistema econômico-financeiro, de parte das elites do Brasil, senão eles já não estariam mais no poder. E tem circulado bastante, inclusive, justamente nas redes sociais, essas empresas que acabam apoiando aí a política de devastação, que é uma política de devastação na prática do ministro Ricardo Salles. Também é importante que as pessoas saibam quem são essas empresas, né, Wagner? Não há dúvida, Glauco, isso tem sido bastante difundido, né? E aí cabe uma escolha também na hora do consumidor, né? Você fazer uma escolha consciente de que para qual grupo você vai, de alguma forma, possibilitar a reprodução e o lucro ampliado por meio da sua aquisição de qualquer que seja o produto, né? Então, nós temos, sim, de fato, um conjunto de empresas, né, e sistema financeiro que apoiam esse governo. Eu diria que esse segmento associado à própria epidemia, né, no caso brasileiro, reforçam, dão alguma sustentação ainda, né, para esse governo, mas eu também tenho clareza, Glauco, que esse apoio ele está diminuindo, inclusive, nesse segmento. E diminui por quê? Porque os próprios interesses desses senhores, né, eles estão sendo prejudicados. À medida que você começa a ter, por exemplo, o setor de exportação, hoje, ele já está numa situação de fragilidade. Toda essa polêmica envolvendo a China sobre o que foi dito e o que não foi dito, só essa dúvida, por exemplo, pode afetar drasticamente, né, a exportação de soja do Brasil. Se a China experimenta desejar comprar soja dos Estados Unidos, por exemplo, né, isso já vai nos deixar numa situação de maior fragilidade. Para dar um exemplo apenas, né, podemos fomentar também a questão de outras commodities, minério de ferro, etc. Então, de fato, até esse segmento que hoje ainda apoia, ele está já com o pé atrás, porque percebe que o descontrole, a descoordenação do governo, ele está à ordem, que pode, inclusive, afetar seus interesses, seus negócios no exterior. É claro que a alta do dólar para esse segmento acaba sendo vantajoso, mas, ao mesmo tempo, se perder o mercado, não adianta nada o dólar estar lá em cima. Então, a gente está assistindo aí mais uma contradição desse governo completamente descoordenado, que é a expressão que eu tenho usado para ser bastante ameno na palavra, evidentemente. Wagner, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Wagner. Bom dia. Bom dia, Marilu. Wagner, eu estava vendo aqui essa nota, né, das entidades empresariais que estão apoiando o ministro Ricardo Salles, né, que, enfim, a nota diz o seguinte, né, o título é "No meio ambiente, a burocracia também devasta".
Agora, é impressionante, são cerca de 70 associações empresariais, quer dizer, considero aí um número muito grande ainda, né? Apesar, exatamente como você falou, já de ter prejuízos, essa política toda do governo Bolsonaro vai realmente já estar impactando, né, os empresários. De qualquer forma, eu considero assim assustador, né, Wagner, o fato ainda dessas entidades apoiarem o Ricardo Salles em relação a, enfim, a toda essa questão toda, tudo que ele falou durante essa reunião da boiada. E como você falou, já está rolando aí na internet aí, exatamente manifestações, né, de entidades ambientais, essa nota, né, de vários grupos de pesquisadores no Brasil inteiro, e essa hashtag, né, hashtag Nome aos Bois. Eu achei bem interessante, porque quando você lê alguma associação X, Y, você não faz a ligação direta com as empresas. E como você falou, cabe a nós, consumidores, cidadãos, comprar ou não produtos dessas empresas que estão apoiando o Ricardo Salles, né? Entre elas aqui, vamos dar nome aos bois, a Sadia, a Quali, Friboi, Colgate. Quer dizer, é importante que a gente também tenha um papel, né, como cidadãos nessa hora, né, de boicote, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. O cidadão que está na ponta, né, que vai realizar o lucro, né, se não houver a compra, não vai ter o lucro. Então, nesse momento que eles escancaram o apoio a pessoas que têm esse tipo de conduta, né, que num cenário como esse propõe passar a boiada, ou seja, flexibilizar geral, né, de fato não merece credibilidade, não merece. Inclusive nós podemos até começar a pensar em termos ambientais, né, sobre a qualidade dos produtos dessas empresas, por exemplo, né, já que a gente está é possível até ter esse tipo de questionamento, se eles querem um libera geral, porque eles também estão querendo um libera geral, talvez em condições sanitárias, são perguntas, né? Talvez as próprias questões do próprio tratamento ambiental dos processos produtivos que eles desenvolvem, são perguntas que nós devemos fazer. A questão ambiental não burocratiza, não, mas ela torna mais caro, isso é verdade. Torna mais caro porque ela ainda não se tornou um paradigma, né, de grande alcance e não afeta, que não é pensado ainda como um ciclo mais amplo. Ela é mais barata no longo prazo, mas ela é mais curta agora, na hora de implementar. E por esse argumento bastante tosco, eu diria, né, já há muita literatura mostrando que isso está errado, esse segmento empresarial, com esses nomes todos que você citou aí, não consegue vislumbrar que nós estamos falando de um futuro, de uma transição necessária, uma transição ecológica necessária e que terá que ser construída por bem ou por mal. Ela vai se impor, na verdade, porque nós estamos falando de um limite do planeta, um limite de capacidade de reposição daquilo que nós precisamos a viver. E sem isso não tem capitalismo, não tem nada. Então, na verdade, essa é uma questão que os empresários mais ilustrados, e entre os nomes que você citou, tem gente ilustrada, né, conhece esse tipo de ação, não sei por que politicamente quer se aproveitar um pouquinho mais. Já tem outros pesquisadores mostrando também que o capitalismo está numa crise de tal ordem, que seria outro indicador do seu fim. Eu não sou tão otimista assim, gostaria, mas não sou, que talvez esse momento que nós estamos assistindo a última grande arrancada, onde eles vão tentar levar a espoliação ao máximo, envolvendo tanto trabalhadores, trabalhadoras, povos originários e, inclusive, evidentemente, a natureza. Então, de qualquer modo, isso tudo está posto no ordem do cenário político hoje, envolvendo, então, a produção e a capacidade de reprodução da nossa própria capacidade de existência, envolvendo aí os bens materiais. E é claro que as indústrias têm um papel importante nisso. Ninguém vai dizer um dia ou outro para de fazer creme dental, né? E é difícil você não comprar creme dental de 3 ou 4 grandes grupos econômicos. Então, você não vai deixar de escovar os dentes, ao mesmo tempo você tem uma situação de monopólio praticamente aí, oligopólio que seja. Então, é difícil, mas nós podemos sim buscar alternativas, né? E sensibilizar esse segmento empresarial de que eles estão no caminho errado. Eles sabem disso, inclusive, tá? Eu mesmo participei de seminários onde eles estavam presentes e sabem disso. Depois me perguntaram, né, um pouco assim, com a cara lavada, você falou, é isso mesmo? Eu falei, infelizmente é isso mesmo. Obrigado, tal, a gente vai avaliar. Aí criaram lá uns comitês, né, os seus comitês de gestão ambiental. Muitas empresas têm o seu sistema de gestão ambiental próprio, etc. Mas tudo isso, para eles, se representa custo, e o que eles querem flexibilizar é simplesmente acabar com esses segmentos, né, de setor ambiental, com toda a discussão que se desenvolve, bem ou mal, alguma coisa avançou no Brasil, né? Se você pensar a lei ISO 14000, enfim, uma norma, né? Desculpa, ISO 14000, que veio lá de 92, é uma das grandes
herança da Rio 92, é isso que eles querem acabar, eles querem cortar custos, uma visão muito míope, muito pequena e que infelizmente parece ainda ter respaldo na classe empresarial brasileira, especialmente no segmento da produção industrial. Exato, e cabe a gente, né, da mídia, enfim, alternativa e também da mídia tradicional, apresentar opções, né, em relação a gente consumir, nós consumirmos também produtos que estejam aí desvinculados com essa exploração. A gente dá sempre o exemplo do MST e também de outros grupos, né, que estão aí fazendo produtos, até pasta dental, por exemplo, né, que pouca gente conhece, mas que não tem incentivo, não é isso? Então, é importante também a gente se dar conta disso, né, Wagner? Verdade. Muito bem lembrado, Marilu. E dá, inclusive, incentivo para ganhar escala importante, né, e poder concorrer com esses oligopólios que estamos assistindo hoje. Sem dúvida, muito bem lembrado. É isso aí. Wagner, um beijo para você. Outro. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.